Então vamos lá, pessoal. Estamos no quadro Café com Doutora Vivian. Esse quadro que ocorre aqui no canal às terças-feiras, onde eu respondo perguntas sobre o câncer. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista, especialista no tratamento do câncer aqui em São Paulo. Tenho 2 consultórios. Um deles fica em Moíma, onde a gente tem um centro de tratamento oncológico. E lá a gente faz os melhores tratamentos para o câncer, né? Então, será um prazer atendê-los, que vocês façam os tratamentos comigo aqui em São Paulo. E para os pacientes que estão em tratamento, né, nós atendemos vários convênios, os pacientes que estão em tratamento se tratarem lá na clínica. Tenho também um outro consultório que fica na Vila Mariana. E hoje eu atendo vários pacientes, né, por telemedicina em todo o mundo, não é só mais no Brasil, em todo o mundo. A telemedicina aproxima as pessoas e proporcionou esse contato. E estamos na parte 2 do nosso Café com Doutora Vivian e a gente vai falar sobre câncer de mama, câncer de ovários, né? Eu sei que a gente já tem perguntas aqui da nossa plateia. Sobre câncer de endométrio, tem uma pergunta aqui sobre tumores ginecológicos. Então vamos começar com as nossas perguntas, depois eu vou abrir para as perguntas de vocês que estão aqui ao vivo. Pergunta número 1. E dizer como é que são selecionadas as perguntas. Eu e minha equipe, a gente avalia todas as perguntas que são enviadas, tanto aqui no Instagram, assim como no YouTube, e aquelas perguntas que forem auxiliar outras pessoas, elas são selecionadas para serem respondidas aqui ao vivo, tá? A Maria do Carmo. Boa tarde, doutora. Faz um vídeo sobre câncer de endométrio com o linfonodo comprometido na cadeia ilíaca direita e linfonodo comprometido no retroperitônio. Paciente operada com histerectomia radical, 16 quimioterapias com carbopaclitaxel e 5 sessões de radioterapia. Agora aguardando fazer a ressonância do abdômen total, daqui a 3 meses, para ver o próximo passo. Tratamento feito pelo SUS. Parabéns, Maria do Carmo, né? E muito obrigada por compartilhar o seu depoimento aqui. O seu tratamento está perfeito, está maravilhoso. Mas eu vou falar um pouquinho, né, sobre a questão do câncer de endométrio, né, que é câncer de útero. Vou explicar para vocês, né? Câncer de endométrio é a mesma coisa se eu falar que é um câncer de útero. E muita gente confunde câncer de endométrio com câncer de útero com câncer de colo de útero. Vou explicar para vocês anatomicamente como é que funciona, né? A gente tem o útero, que é o órgão, e ele é formado pelo endométrio, que é a parte que reveste internamente o útero, pelo miométrio, que é a parte do músculo que envolve na parte externa. Então, eu posso chamar o câncer de útero ou de câncer de útero, estou falando do órgão como um todo, ou de câncer de endométrio, que eu estou falando especificamente da parte onde cresce o câncer de útero, que é essa parte que reveste internamente o útero. O câncer de endométrio não é muito comum, ele ocupa aí a 8ª posição dos cânceres. Dos cânceres ginecológicos, ele também não é o mais comum. Existem 2 tipos principais, né? A gente tem um que é ligado aos hormônios, que é chamado de câncer de endométrio do tipo endometrioide, e ele aparece mais nas mulheres pós-menopausa, né? Com mais aí de 55, 60 anos, e grau 1, grau 2, endometriose, bom prognóstico, está relacionado aos hormônios. Já pacientes jovens, né, que não estão na menopausa, pré-menopausa, podem ter outros tipos de carcinomas, adenocarcinomas serosos de endométrio, que estão principalmente ligadas a síndromes genéticas. Então, existem 2 tipos de câncer de endométrio. Outra coisa é, quando o câncer de endométrio é inicial, qual é o procedimento? É exatamente esse que a Maria do Carmo descreve aqui que fez, né? Que é a cirurgia radical, onde é tirado o útero, né? O colo do útero, os ovários, linfonodos, é feita uma amostragem, uma cirurgia que a gente chama de cirurgia oncológica.
E, infelizmente, né, quando eu trabalhava no SUS, trabalhei por muitos anos no SUS, eu recebia pacientes operadas parcialmente, que tinham feito só a esterectomia e não tinham completado a cirurgia com a ressecção dos linfonodos, com a retirada dos linfonodos, que é obrigatória numa cirurgia oncológica para o tratamento correto do câncer de endométrio. Mas aqui, deixa eu só lembrar o nome a Maria do Carmo foi operada, ela conta direitinho aqui pra gente, então foi feita uma cirurgia oncológica. E aqui eu deixo antes de continuar no caso, né, mas aqui, tratamento Maria do Carmo perfeito, dizer que, gente, sempre que tiver sangramento na pós-menopausa, não é normal. E a mulher que tenha sangramento na pós-menopausa pode ter sim um câncer de endométrio. Precisa ficar atenta, precisa ficar de olho, precisa fazer exames preventivos, né? E a avaliação ginecológica. A gente não tem um exame preventivo para câncer de endométrio, assim como a gente tem para o colo de útero e para a mama, mas sempre que houver sangramento vaginal na pós-menopausa, precisa procurar no ginecologista, tá, gente? Então, aqui, a Maria do Carmo, ela operou, cirurgia oncológica, havia linfonodos comprometidos, aí ela fez as químios, tá perfeito, quimioterapia com carboplatina e paclitaxel. Quando tem o linfonodo positivo, é obrigatória, recomendada esse tratamento com a quimioterapia, que é uma prevenção para que não ocorra a recidiva do câncer e para que as micrometástases desse câncer, né, que se espalharam pela corrente linfática, sejam exterminadas. Esse é o objetivo da quimioterapia. E depois que termina a quimioterapia, é feita a radioterapia e, em alguns casos, também a braquiterapia, tá? Então, Maria do Carmo, você tá contando aqui, e todo esse tratamento foi feito pelo SUS, tá muito bem, né? Tá perfeito aqui o desenrolar do seu tratamento, os passos do seu tratamento, que começa com a cirurgia, depois vai para a parte 2, a quimioterapia adjuvante. Obviamente, quando tem linfonodo comprometido, a quimioterapia adjuvante é sempre recomendada, mas aqui eu estou falando do caso Maria do Carmo, não é de forma geral, estou falando, é direcionado para uma pergunta. Na prática clínica, se é avaliado caso a caso, porque tem casos que não vão precisar de quimioterapia adjuvante. A radioterapia também é necessária e a braquiterapia também, tá, Maria do Carmo? Mas você tá no caminho certo, né? E parabéns pelo seu depoimento aqui. Vamos para a nossa pergunta 2. A Rosimeire. Doutora querida, o meu câncer é mama e osso, não tem melhoras. Rosimeire, de Salvador, Bahia. Rosimeire, então vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho a sua pergunta, né, sobre o câncer de mama com metástase para o osso. Primeiro, Rosimeire, identificar qual é o subtipo do câncer de mama, porque existem hoje, né, em 2023, e eu faço sempre questão de falar em que ano que a gente está gravando, falando, tratamentos diferentes para os vários subtipos diferentes de câncer. Então tem que ver, o câncer que você está tratando é hormonal? Tem receptor de estrogênio e progesterona positivos? É HER2 positivo? O HER2 é positivo? Olha isso na sua imunistoquímica. Ou é triplo negativo? Não tem nem receptor positivo e não tem nem HER2. Cada subtipo de câncer, desses 3 principais que eu cito, tem um tipo de tratamento específico. Então, aqui, procure uma segunda opinião no seu caso. Sempre existem caminhos, sempre existem possibilidades, e é importante que você seja informada e saber qual o subtipo de câncer que você está tratando. Para esse subtipo, o que você já fez de tratamento? Quais são ainda as possibilidades? Então, super importante que você procure uma segunda opinião para abrir um pouco, ampliar esse leque de possibilidades e colocar para você exatamente, olha, o câncer de mama é subtipo tal, você já fez tais tratamentos, mas ainda há possibilidades. Então assim, o que eu recomendaria para você? Procurar, sim, uma segunda opinião médica, tá? Porque hoje em dia, em 2023, existem, sim, muitos tratamentos para o câncer de mama com metástase no osso que podem controlar a doença, tá bom? A Rosilene.
Doutora, tanto a imunistoquímica quanto o FISH deram inconclusivos para o HER2. E agora? Muito boa pergunta, né? E eu tenho certeza que muita gente que está vindo aqui ou que vai ver depois já se deparou com essa questão. Que vem lá na imunistoquímica, vem um HER2, 2 cruzes, mais 2, e lá entre parênteses está escrito assim, HER2 duvidoso. E aí vai para o FISH, que é um outro exame complementar, né, que vem depois do imunistoquímico. Aí vem lá, FISH amplificado, ou FISH não amplificado. Quando dá amplificado, significa que o HER2 é positivo. Quando dá não amplificado, significa que é negativo. Mas existe ainda uma terceira possibilidade de dar inconclusivo. É mais rara, mas existe. Aí, Rosilene, existem outras técnicas, outros exames que, nesse caso, podem ser empregados aí para descobrir o HER. Vou citar um nome de um exame que é disponível, que é um exame molecular para avaliar o HER2, que é um exame que chama MammaPrint, né? Então, existem outros exames que podem ser feitos aqui para analisar melhor o HER2, tá bom? A Ana Paula Barros, ela pergunta, doutora, é possível engravidar em tratamento para um câncer de mama metastático? A resposta para a pergunta da Ana é não é recomendável, em nenhuma hipótese, porque a mulher que está em tratamento para um câncer de mama metastático está tomando medicações que são ou podem ser teratogênicas. O que é teratogênicas? Podem produzir malformações no bebê, então não é recomendável, tá, Ana Paula? Agora eu vou responder as perguntas de vocês que estão aqui ao vivo sobre câncer de mama, ovário, útero. Então vamos lá. Vamos lá. Ver as perguntas que vocês deixaram aqui para mim. Tô subindo aqui para ver as perguntas. A Franciele. Boa noite, doutora. Minha cunhada está com carcinoma nos seios e o dela já deu metástase no pulmão. É necessário fazer cirurgia? Quando tem câncer de mama com metástase, a gente em geral não começa com cirurgia do início. Em raros casos. Começa com cirurgia só quando existe alguma dúvida diagnóstica. Mas quando tem a metástase ali, o diagnóstico consolidado de que é uma metástase, por exemplo, de mama, metástase no pulmão ou na pelve, o ideal é começar com um tratamento sistêmico, um tratamento que vai atingir todo o corpo, né, através da corrente sanguínea, que vai atingir a mama, o pulmão, a pelve. Esse tratamento pode ser quimioterapia, hormonioterapia, depende de cada... ou droga-alvo, se for HER2, depende do subtipo do câncer de mama. Mas, em geral, não é recomendado a cirurgia, principalmente porque pode ser uma mutilação desnecessária para a mulher. Porque quando a gente tem um câncer de mama metastático, né, a cirurgia não vai curar o câncer de mama. Né? Não vai assim, vou retirar a mama, a paciente vai ficar curada. Não, eu vou precisar de um tratamento sistêmico. E às vezes a cirurgia do câncer de mama vai mutilar aquela mulher. Então, muitas vezes essa cirurgia é desnecessária, principalmente quando for uma cirurgia que vai mutilar a paciente sem um benefício comprovado em cura ou em controle da doença, porque existem estudos clínicos que mostram claramente que em pacientes metastáticas não tem nenhum benefício de fazer a cirurgia da mama, benefício disso no tempo de vida ou na possibilidade de cura, tá? Hipodência, isso aí hipodência é uma denominação dos exames de radiologia, mas é uma denominação muito técnica, tá? Dos exames radiológicos. Boa noite, doutora. Existe realmente necessidade de 8 ciclos de capecitabina, onde sobrou 1 centímetro de tumor após triplo negativo após quimionel? Existe sim, Elza. Existe um estudo, né, já antigo, chamado CREATE-X, e ele fala exatamente isso, que pacientes com câncer de mama triplo negativo, que não tiveram resposta patológica completa à quimioterapia neoadjuvante, ou seja, que sobrou doença residual, a capecitabina adjuvante
após a cirurgia é indicado. Então, sim, tem embasamento científico, sim, tá? A gel de diclofenaco, ouvi dizer que saiu esse estudo na ASCO para efeito colateral de quimioterapia. Saiu sim, maravilhoso. É estudo chinês, né? E saiu sim que o gel de diclofenaco, né, utilizado nas mãos, reduz a toxicidade da capecitabina, que dá aquela síndrome mão-pé, né? Descamação das mãos, as mãos ficam avermelhadas, doendo. Então, gel de diclofenaco. Converse com o seu oncologista, né, sobre a questão, que é óbvio, tem que ser prescrito, mas saiu sim esse estudo bem interessante. E saiu ainda um outro estudo também sobre a capecitabina, porque a capecitabina, como é que a gente utiliza ela? O paciente toma em casa, em média, porque varia de acordo com o peso, 6 comprimidos por dia, divididos em 2 doses, 3 e 3, durante 14 dias. E saiu um estudo que mostra que utilizar os 6 comprimidos dia, 1.500 miligramas, 2 vezes ao dia por 7 dias e dar um descanso de 7 dias, ao invés de fazer 14 dias seguidos, que com essa estratégia a toxicidade é reduzida. Então saíram 2 questões aí na ASCO de 2023 relacionadas a essa quimioterapia oral, que é o Xeloda, a capecitabina, que é o uso de gel de diclofenaco, que ajuda na resolução, na prevenção da síndrome mão-pé e na forma de tomar a capecitabina, que não existe mais essa única forma de 14 dias seguidos, que eu posso utilizar também por 7 dias e dar uma pausa de 7 dias. E com isso eu diminuo a toxicidade, aumentando a qualidade de vida. Porque sempre que eu estou falando de um tratamento, né, com câncer, que às vezes eu uso capecitabina para o câncer metastático também, não é só na adjuvância do triplo negativo, né, tem muitas utilizações dessa quimioterapia oral, e às vezes eu uso para tratar pacientes metastáticas de vários tipos de tumores. A qualidade de vida é muito importante. Vamos para a próxima pergunta. Doutora, CA de mama HER2 positivo que tem mioma, tem necessidade de retirar todo o útero? Mesmo eu não consigo responder, Mara, porque eu teria que avaliar o seu caso específico para responder, uma pergunta muito específica, tá? No câncer de mama triplo negativo, pode ser feita as químios brancas junto com a radioterapia ou tem que ser feita separadamente? Pelos protocolos de 2023, a gente não indica a quimioterapia junto com a radioterapia, não indicamos. É muito tóxico. Então tem que esperar terminar a quimioterapia primeiro e depois que acabar a quimio, começa a rádio. É muito tóxico fazer quimio e rádio ao mesmo tempo. A gente faz isso em alguns tipos de tumores, como câncer de reto, mas no caso de câncer de mama, não, tá? Vamos ver se temos mais perguntas. Após o tratamento, estando em recidiva, o ciclo menstrual pode retornar ou é necessário fazer acompanhamento ou medicação para suspender caso esse ciclo retorne? Mara, depende do que você está falando. Se você está falando de um câncer de mama, né, e com metástase, aí sim é preciso induzir uma menopausa. Mas aí eu não sei exatamente do tipo de tumor que você está falando para responder a sua pergunta. O gel de diclofenaco, né, já falei. Qual o exame para saber o tipo e subtipo do câncer? A imunistoquímica, Leide. Pega lá o seu resultado, né, o anátomo patológico, aí você vai ver que tem um segundo resultado que sai depois do anátomo patológico, que é a imunistoquímica. Na imunistoquímica tem lá escrito receptores de estrogênio, receptores de progesterona e HER2. É através da análise dessas 3 componentes que a gente classifica o subtipo do câncer de mama. Se é hormonal, também chamado de luminal, se é HER2 ou se é triplo negativo. Isso, ó, o pessoal já respondeu para a Leide, muito legal, muito bom. Doutora, quando você começa pela quimioterapia porque é mais agressivo? Não, Rose, não. Aqui a gente tá falando de câncer de mama também, imagino, né?
alguns subtipos de câncer de mama, quando, por exemplo, triplo negativo e HER2, por que eu começo com a quimioterapia? Principalmente quando eu tenho linfonodo positivo, ou quando o tumor tem mais de 2 centímetros, ou eu coloco nas particularidades, porque o tumor responde muito bem à quimioterapia. E o objetivo de uma quimioterapia neoadjuvante num câncer de mama, que é aquela quimioterapia feita antes da cirurgia, é que o tumor desapareça, que o tumor atinja o que nós chamamos de resposta patológica completa. Quando eu tenho essa resposta completa e o tumor desaparece com a quimioterapia, além de eu aumentar a chance de cura, né, eu facilito a minha cirurgia. Então, tem vários benefícios em se fazer uma quimioterapia neoadjuvante. E não é porque o tumor é mais agressivo, é porque ele responde muito melhor essa quimioterapia neoadjuvante. E o objetivo é esse. Eu tenho vários vídeos no canal, né, no canal do YouTube. Quem não está inscrito lá, se inscreva no canal, deixem likes, comentários. Tenho vários vídeos onde eu explico sobre a quimioterapia neoadjuvante, que é a quimio feita antes da cirurgia de mama e por que fazer. Ok, vamos ver se temos mais perguntas aqui. Doutora, HER2, 2 cruzes. É preciso repetir o exame? Não tem como te responder, Aline. Eu teria que avaliar o seu caso em consulta médica para responder uma pergunta muito específica essa sua, tá? Minhas 2 filhas de 9 e 11 anos têm BRCA mutado, BRCA2. Nunca tiveram doença ativa. Devem retirar as mamas quando crescerem como precaução? Sim, pelos protocolos atuais de 2023, né? É recomendado. Mas, ó, elas têm 9 e 11 anos. Muitas coisas podem mudar até que, né, elas atinjam aí os 18 anos. Então, o que você precisa, Sara? Procurar um geneticista. Suas filhas precisam ser acompanhadas por um geneticista. Anualmente, elas vão precisar ir no geneticista, que vai guiar os exames que elas precisam fazer, né? E também as recomendações, porque pode ser sim que a medicina evolua a ponto de que de repente não precise mais fazer essas cirurgias preventivas no futuro, né? Mas hoje, se suas filhas tivessem hoje, sim, seria indicado a adenomastectomia bilateral, né? A partir aí dos 18 anos de idade. E seria indicado a partir dos 40, 45 anos a retirada dos ovários, mas isso hoje, informação que a gente tem em 2023. Suas filhas são muito novinhas e essa informação e essa recomendação pode mudar. Quem faz essas orientações, aconselhamento genético, né, e pacientes mutadas é o oncogeneticista, né, que trabalha junto com o oncologista. O oncologista, nesse caso, não trabalha sozinho, precisando então de uma avaliação do oncogeneticista. Doutora, minha mãe tem CA triplo negativo, não diminuiu com as vermelhas, mas também não aumentou. Fez cirurgia e agora vai fazer as brancas. Axila negativa. Qual o prognóstico para esse caso? Esse protocolo a gente não é muito utilizado mais, de fazer uma parte da quimio antes da cirurgia e uma parte depois. O que nós costumamos fazer hoje pelos protocolos mais modernos de 2023 é fazer toda a quimioterapia antes de operar, né? E caso o tumor fique estável, opera-se, mas a gente sabe que, né, os melhores prognósticos de câncer de mama triplo negativo é aquele câncer que some completamente com a quimioterapia. E exatamente para a gente ter esse parâmetro é que a gente faz toda a quimioterapia antes. E hoje, né, só é indicado operar se o tumor está em progressão, se está crescendo em vigência de quimioterapia. Mas como eu não conheço o caso da sua mãe, eu não posso tecer questões de dizer que está certo ou errado, tá? Mas para entender o prognóstico, fazer toda a quimioterapia antes nos dá um norte melhor. Como ela fez, a axila tá negativa, isso é um fator de bom prognóstico. Mas assim, como ela não fez toda a quimio antes e provavelmente sobrou tumor residual, não tem como responder de forma tão completa como é que é o prognóstico dela. Porque como eu disse a vocês, idealmente tem que se fazer a quimioterapia neoadjuvante para o câncer de mama triplo negativo, toda a quimio. E hoje a gente faz imunoterapia também
para as pacientes que têm o câncer de mama com tumor, tem linfonodo positivo maior que 2 centímetros. Então, hoje, além da quimioterapia, que a gente faz quimio branca, combinada a carboplatina e paclitaxel, quimio vermelha, a gente combina ainda a imunoterapia, que é o pembrolizumab, nesse regime, e tudo isso antes da cirurgia. Então, esse é o protocolo mais moderno de 2023, recomendado então para todas as pacientes que têm um câncer de mama triplo negativo, com mais de 2 centímetros ou linfonodo positivo. Esse é o tratamento mais moderno. E esse tratamento feito todo antes da cirurgia. A gente só manda a paciente hoje para uma cirurgia antes de completar tudo isso, se o tumor está crescendo, tá? Amara, HER2 positivo, terminando o tratamento, era inicial 08. Atendeu completamente o tratamento, teve resposta completa, maravilha, excelente. Aqui, boa noite, gente, pessoal agradecendo, né, as perguntas. E muito bom, gente. Então, agradecer vocês que estiveram aqui, mais esse café. Pedir que vocês compartilhem aqui essa live nos grupos de pacientes que vocês participam, né? Porque vocês estão recebendo essa informação aqui gratuita, informação de qualidade nas redes sociais. Então, para vocês, né, que a gente fala, vamos ajudar as pessoas, como é que a gente pode ajudar? A gente pode compartilhar essa live, né, para pelo menos aí 5 amigos oncológicos e pedir que eles compartilhem, né, para que essas informações cheguem a mais pessoas. Então, peço que vocês convidem pessoas para participar aqui do canal, também para se inscreverem no canal do YouTube, que é o Doutora Vivian Koski Oncologia. Deixem comentários aqui, quanto mais comentários vocês deixarem aqui nessa live, mais o Instagram vai entender que esse conteúdo é importante e vai direcionar para mais pessoas. Peço que vocês também tirem um print da tela, né, e coloquem nos stories de vocês, porque através disso a gente pode disseminar, e pessoas que não conhecem o canal podem conhecer o canal através de vocês. Então, gratidão por terem estado aqui, até o nosso próximo encontro e ótima noite a todos!